O mundo hoje, ele gera por uma questão de exatas, né? Eles buscam uma lógica, principalmente no evangelho, que não existe, né? O evangelho, ele veio realmente, o evangelho de Cristo realmente veio para contrastar tudo aquilo que nós aprendemos até hoje. Por quê? Porque o evangelho significa boas novas, né? E nós pregamos o evangelho de Cristo crucificado. Ou seja, o sacrifício que Jesus fez na cruz pelas nossas vidas, ele gerou uma justificação, que está escrito lá em Romanos, né? E o que? Nos justificou perante Deus. Por quê? Os nossos pecados foram perdoados através do sacrifício de Cristo. Glória a Deus por isso. Só que os homens, eles não entendem isso. As pessoas não entendem o que Paulo queria dizer sobre a questão do Cristo crucificado, né? Paulo, ele foi um grande missionário, viajou muito, pregou em muitas cidades, sofreu perseguições, mas nada o abateu, nada. Por quê? Porque ele tinha, irmãos e irmãs, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: a partir do momento que o Evangelho de Cristo, a gente começa a conhecer o Evangelho de Cristo, a essência de Deus, a essência de Cristo, começa a o quê? A aflorar dentro da gente. A essência começa a desenvolver atos de misericórdia, você começa a sofrer uma transformação progressiva. Por quê? Porque nós não pertencemos a esse mundo. Nós somos do reino do Senhor. Então, a partir do momento que o evangelho entra dentro dos nossos corações, ele começa a desenvolver o caráter de Cristo. E era isso a pregação de Paulo. Paulo, ele pregava o Cristo crucificado para que os filhos de Deus desenvolvessem essa essência. Porque é natural, quando o evangelho entra dentro das nossas vidas, é natural que desenvolvamos atos de misericórdia, atos de justiça, que venhamos nos transformar de dentro para fora. E era isso que Paulo pregava. Ou seja, lá em Gálatas, não precisa abrir, Gálatas 2:20, ele fala o seguinte: já estou crucificado com Cristo. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Olha que profundo. Olha que profundo você saber que você não vive mais, você não depende mais das suas próprias forças. Você não depende mais da sua própria sabedoria. Você não depende mais de si, mas sim você depende de Cristo. E era isso que o apóstolo Paulo queria trazer para a amada igreja. O evangelho de Cristo nos traz essa consciência de dependência nele. E é isso que nós temos que exercitar. O evangelho de Cristo, porque hoje o ser humano, ele chegou numa escala tão egoísta que ele quer ele se denomina autossustentável, o ser humano. Ele quer fazer as coisas conforme a força do seu próprio braço. Mas o evangelho mesmo de Paulo, o evangelho de Cristo nos diz que nós não dependemos das nossas forças. E é isso que nós temos que ter essa consciência, que nós somos totalmente dependentes dele. A partir do momento que somos totalmente dependentes de Cristo, as nossas ações, o nosso modo de viver, a nossa, como diz lá em Romanos 5, que fala que a tribulação produz paciência. A paciência produz o quê? Esperança. Olha só o processo progressivo do cristão. Uma vez o cristão atribulado, ele vai produzir paciência. A partir do momento da paciência, produz esperança. Mas isso é o quê? Através de uma nova consciência em Cristo. E a mensagem, eu escrevi aqui que a mensagem da cruz que Paulo pregava era o quê? A revelação do próprio evangelho na sua plenitude. Ou seja, ele pregava o que Cristo era, o que Cristo é na sua plenitude, centrada na obra de Cristo, isto é, na encarnação e crucificação de Cristo, fala unicamente de Cristo, não há espaço para qualquer habilidade ou realização humana. O Evangelho ele nos traz essa consciência, que nós não dependemos de nós mesmos, nós dependemos do Senhor.
não se fundamenta na racionalidade e sabedoria humana, mas é exclusivamente o propósito eterno de Deus. Ou seja, que nós pensamos, o que nós agimos, o que nós vivemos é para o Senhor. E é isso que o apóstolo Paulo queria trazer nas cartas para as igrejas, que nós não dependemos de nós mesmos. Nós dependemos do Senhor. E é essa a mensagem da cruz de Cristo. Ou seja, a palavra do Evangelho, irmãos, pode até... a palavra do Evangelho não é a palavra de autoajuda. Não é. Porque o Evangelho pleno, ele ofende o pecador. Ele faz com que o homem, a mulher, o ser humano, quando entra a mensagem do Evangelho dentro dela, dessa pessoa, ela começa a reconhecer o seu pecado. Ela começa a reconhecer que depende do Senhor. Por isso que o que muitas pessoas confundem, infelizmente, não quero criticar, algumas pessoas querem fazer uma pregação como coach, uma pregação isso, pregação aquilo, de autoajuda, isso, aquilo. Mas, irmãos, o Evangelho, ele veio para bater no pecado. O Evangelho veio para bater no pecado. E a partir do momento que o Evangelho entra na nossa vida, nós reconhecemos que somos pecadores, reconhecemos quem somos em Cristo Jesus, começa uma transformação dentro da nossa vida. Né? Então, por isso que nós temos que o quê? Encarar o Evangelho de uma forma totalmente plena. Totalmente plena. Era isso que Paulo queria trazer para as igrejas. E causa dois tipos de reação nas pessoas. Há uns que desprezam, enxergam como loucura, né? E há outros que se apegam, há outros que se transformam. Né? Por isso que, mais lá na frente a gente vai falar que as pessoas acham a gente louco. Como pode? Você está vivendo, você está passando pela prova e está rindo. Você está passando por um processo, mas você está confiante. A minha esperança já foi toda embora. Mas não, a nossa esperança ela vem do Senhor. E é isso que o apóstolo Paulo queria trazer. A mensagem da cruz é uma mensagem que te muda de dentro para fora. E a mensagem, seguindo esses critérios dessa questão do apóstolo Paulo, existem três coisas aqui bem importantes que aborda a mensagem da cruz. O quê? A simplicidade do Evangelho. Né? Tem um pregador chamado Charles Spurgeon, que ele definiu assim, há muito tempo atrás. Jesus morreu por mim e essa é a mensagem principal. Jesus Cristo crucificado. Ou seja, não precisa de ir lá no Japão, não precisa de fazer firula, desculpa até a expressão, fazer firula para falar do Evangelho. O Evangelho é a coisa mais simples que existe. Jesus, quando ele sentava, vocês podem até ver na Bíblia, ou então alguns filmes que falam da vida de Cristo, que Jesus e os apóstolos, eles sentavam à beira da estrada, eles sentavam almoçando, eles sentavam conversando, até mesmo numa festa, que o Evangelho era pregado. Jesus pregava sobre o céu, sobre o inferno, sobre jejum, sobre várias coisas Jesus pregava. Jesus falava em quê? Dentro da simplicidade. Não precisa a gente fazer tanta firula para falar sobre o Evangelho. O Evangelho é o assunto mais simples que nós conseguimos desenvolver. Ou seja, hoje, o que a gente pode falar, mas eu não tenho curso de teologia, mas eu não sou pastor, mas eu não sou diácono, mas eu não sou... Não, irmãos, não, a mensagem do Evangelho é para todos divulgarem. Não precisa você ter rótulo, não precisa falar bonito. Né? Eu lembro uma vez que eu estava conversando com um colega no trabalho e a gente falando sobre Cristo e eu tentando passar para ele, né? Peguei a Bíblia, comecei a abrir em versículos e tal, e aí ele chegou e falou assim, não, mas eu entendo que Jesus morreu por mim e por isso que eu amo ele. Olha a simplicidade do Evangelho na vida dessa pessoa. Então, a gente não precisa, ou seja, Deus ele determinou o quê? Que a fé salvadora da humanidade viria através da mensagem de Cristo.
A gente não precisa, não, mas eu não posso falar porque eu não conheço. Você conhece sim, irmão. Você conhece sim, irmã. A gente não precisa falar bonito para divulgar a mensagem de Cristo. E outra coisa também, já que o evangelho é simples, Deus escolheu os simples. Né? Olha a simplicidade, irmãos e irmãs, é uma coisa assim, é muito impressionante, é muita essência do evangelho na vida da pessoa. Né? A pessoa começa a falar de um modo tão simples. Eu lembro do meu primeiro pastor, o pastor Walter, lá de Bento Ribeiro. Esse pastor, ele era sacoleiro, né? Ele botava as coisas vendia lençol, panela, e ele saía pregando, ele saía vendendo as coisas debaixo do sol. E quando ele entrava quando ele pregava, quando ele entrava só em você olhar para ele, você já via uma pessoa totalmente desapegada de tudo, totalmente simples. Era uma pessoa que ela exalava a simplicidade. Então, assim, o evangelho, ele faz com que a gente exale essa questão da simplicidade, né? E muitas das vezes a gente acha que não tem muita instrução, que a gente não tem recurso financeiro, né? Que a gente não vai ser chamado pelo Senhor. Por quê? Porque, infelizmente, hoje, algumas denominações falam que você precisa ter isso e aquilo, mas não. O Senhor escolheu os simples. Deus, ele escolheu os simples. Se você acha que você está fora disso, você não está fora. O Senhor escolheu os simples. O Senhor escolheu os simples. E outra coisa também, nunca use a nossa simplicidade como desculpa para achar que você não é escolhido do Senhor. Ou seja, é através dessa simplicidade que Deus vai potencializar o chamado dele na sua vida. Né? Glória a Deus por isso. E também, irmãos, outro critério, não ligue para quem achar que você é louco. Não ligue para isso, para quem você achar louco. Muitas das vezes lá no trabalho a pessoa, vamos ali, vamos beber. Os caras chamam para beber, para sair, para ir ver resenha. Eu não sinto vontade, irmãos, eu não sinto vontade. Não sinto vontade, porque já é uma coisa que eu tenho, não é ser antissocial nem nada. É uma coisa que eu tenho, eu não quero estar naquele lugar onde tenha a bebedeira, onde tem isso, eu não quero. Já é natural, não é? E aí os caras falam, mas você é louco, fica se apegando na Bíblia. Vai lá, continua lendo a Bíblia aí, que você vai perder o que é bom. Eles falam assim, você vai perder o que é bom. Meu Deus, é o contrário, né? É o contrário, é eles que estão perdendo o que é bom. É sempre assim. E todo mundo chama de assim, eu tiro esse exemplo, mas você é louco, que não sei o quê. Mas não, irmãos, não é. Não é isso. Não é isso. Vamos aqui, em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 10, vamos abrir lá. 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 10, que diz assim. 1 Coríntios 4, 10, isso é assim. Nós somos loucos por amor de Cristo, e vós sábios em Cristo. Nós fracos e vós fortes. Vós ilustres e nós vis. Ou seja, todo mundo acha que nós somos malucos, somos loucos, mas não. Nós somos loucos por Cristo. Nós somos totalmente dependentes dele. E é isso que nós temos que estar sempre prontos, irmãos. Sempre prontos. Não se abale se a pessoa te chamar de louco, se a pessoa te chamar, mas não, a convicção, quem nós somos em Cristo Jesus, como a Bíblia mesmo fala, é loucura para os que perecem, né? O Evangelho de Cristo é loucura para os que perecem. E realmente o Evangelho é uma loucura para quem não crê em Cristo, né? Vamos abrir aqui também em 1 Coríntios capítulo 2, vamos ler do 13 ao 16. 1 Coríntios 2, do 13 ao 16. Só para a gente fundamentar aqui, na palavra, do 13 ao 16. E diz assim, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana,
mas como as palavras que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura. Olha só. E não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruindo? Mas nós temos o quê? A mente de Cristo. Glória a Deus por isso, né? Então, o Evangelho, irmãos, irmãs, nada mais, nada menos que Paulo pregava é levar você a ter a mente de Cristo. É você desenvolver os atos de misericórdia, os atos de justiça, através de uma mente sã em Cristo. Né? Romanos 12:2 diz assim: e transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, ou seja, virada de chave. Você reconhecer que você não é nada, que você depende do Senhor. Para o quê? Para que experimenteis quais sejam a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, essa mudança de pensamento nosso é loucura para aqueles que estão lá fora. Né? Eles acham que a gente está perdendo tempo, que a gente está fazendo, mas não é. Mas não é. Por exemplo, uma vez eu estava vendo uma reportagem, todo mundo sabe, todo mundo está vendo que estamos às portas da volta do Senhor, né? E eu estava vendo uma matéria, até no jornal da Globo, um repórter falando, e o repórter falou tudo, que os cristãos dizem que isso é aquilo e que Jesus vai voltar, falando isso. E aí o próprio repórter falou assim, mas isso daí é um monte de baboseira. Falou bem assim, no ar. Isso é um monte de ilusão. Então assim, para eles é uma loucura. Mas para nós que temos a mente de Cristo, para nós que sabemos que não pertencemos a esse reino aqui terreno, pertencemos ao reino do céu, para a gente é poder de Deus. Né? Então é isso que as pessoas acham que somos loucos, mas não. É poder de Deus nas nossas vidas. Irmãos e irmãs, e para terminar, a mensagem da cruz, ela gera 3 ações. Né? A mensagem da cruz gera 3 ações. A primeira ação que a mensagem da cruz gera é o arrependimento. Né? O arrependimento profundo, o arrependimento genuíno. E aí eu falo para os irmãos e para as irmãs que existe uma diferença sobre arrependimento e remorso. Né? Qual é a diferença do arrependimento para o remorso? É que o remorso, ele você se arrepende da consequência do pecado. Ou seja, vou dar um exemplo aqui. A pessoa, ela bebeu a noite toda, consumiu bebida alcoólica e ficou no outro dia alcoolizado e tal. Aí no outro dia ele acorda com aquela azia, com aquele, esqueci o nome acorda com aquela azia e tal. E aí ele se arrepende daquela, meu Deus, eu me arrependi, mas nossa, eu tô com uma azia, não, por que eu fui beber ontem? Isso daí é um remorso. E aí no outro dia volta a beber de novo. Né? Agora, ele está arrependido da consequência do pecado, o remorso. Já o arrependimento é você se arrepender do pecado. Né? Então até que Jesus fala que aquele que confessa e deixa, Jesus é bem, alcança o quê? Misericórdia. Né? Então o quê? Remorso é você se arrepender da consequência do pecado. Já o arrependimento é você se arrepender do pecado, ou seja, Senhor, eu sei que eu sou pecador, mas eu não vou pecar mais. Eu não vou fazer mais. Então, existe o evangelho da cruz de Cristo, ele gera um arrependimento profundo, é muito diferente. É muito gritante do remorso, é muito, porque gera um arrependimento profundo, genuíno, ou seja, é uma realidade sincera
sustentável, por quê? Porque a palavra, o evangelho te sustenta para que você não peque mais, tá? E com muito amor envolvido. O evangelho é amor, fruto de amor, né? Por quê? Porque Deus ele não quer que você peque para que você não se perca dele. Não se perca dele, né? Gera um arrependimento real. E o quê? O arrependimento real produz o quê? Frutos dignos de arrependimento. É igual o João falava lá, o João Batista. Falava lá no batismo. Produzir, frutos dignos de arrependimento. Porque as pessoas falavam que se arrependiam, mas não produziam. E como que é produzir um fruto digno de arrependimento? É difícil, irmão. É difícil, irmão. Produzir um fruto digno. Mas aquele que tem a essência do evangelho dentro dela, aquele que tem a mensagem da cruz impregnado dentro, isso é natural. Você não consegue forçar esse fruto digno de arrependimento. Você não força. É natural. É natural. Outra coisa também, outra ação que o evangelho gera, transformação. A transformação, ela é fiel e progressiva. Ela não retrocede. A transformação, ela não retrocede. É uma transformação real e progressiva. Por mais, irmãos e irmãs, que vocês pensem que não, mas eu não estou vendo, mas é progressivo. Você pode não ver, mas é progressivo. É progressivo. Porque são atos de justiça e de misericórdia naturais dentro do ser humano que a gente desenvolve. Então é um ato progressivo, né? E além do arrependimento e da transformação, outra ação que o evangelho causa é a reconciliação. Ou seja, ele nos faz unidos mais do que nunca. Não há divisão, não há denominações, e sim convicção de reino de Deus. Jesus ele não vai vir buscar só graça e comunhão, não. Jesus também não vai vir buscar só assembleia, só presbiteriana, não. Jesus vai vir buscar, não é sobre placa, não é sobre denominação, é sobre reino. É você saber que aquele teu irmão, tira a placa, aquele irmão da igreja católica está precisando de alguma ajuda, né? Aquele seu irmão que infelizmente está indo para uma outra religião e está precisando de ajuda, ajuda ele. Não é placa. Deus ele nos chamou o quê? Para um ministério de reconciliação. Está lá em 2 Coríntios 5, 16 ao 20. Vou ler aqui. 2 Coríntios 5, do 16 ao 20. Diz assim: assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne. Contudo, agora já não o conhecemos desse modo. Olha só, o apóstolo Paulo fala. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando seus pecados, e pôs em nós, olha só que profundo, e pôs em nós a palavra de reconciliação. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Ou seja, Deus nos chamou para andarmos unidos. A mensagem do Evangelho, a mensagem que Paulo, os apóstolos traziam, era uma mensagem de essência. Era uma mensagem de purificar a gente. Porque nós que somos filhos do Senhor, nós que somos filhos de Deus, nós temos que ser diferentes desse mundo. Jesus falou que nós temos que ser o sal da terra, né? E qual é a função do sal, né? A função do sal é ter mais sede. Quando você toma uma coisa com sal, o que acontece? Você sente sede. Temos que ter sede de Deus. Temos que ser diferente nesse mundo. E a mensagem da cruz de Cristo é uma mensagem tão simples, tão singela, tão real, tão genuína, que a gente não precisa complicar.
Não precisa. Né? Eu lembro de um pastor que falava que a mensagem do evangelho é tão simples, que vocês podem ver que tem pessoas que não sabem ler e aprendem pelo ouvir. Por quê? Porque a mensagem é muito simples. É uma mensagem muito genuína. E é isto que o apóstolo Paulo queria trouxe para a igreja. Que o quê? É uma mensagem que traz transformação, arrependimento e reconciliação. Né? Ou seja, foi na cruz que Jesus nos redimiu. Foi na cruz que ele esmagou a cabeça da serpente. Foi na cruz que ele satisfez a justiça de Deus e demonstrou o seu mais absoluto amor. Hoje, muitas pessoas substituíram a mensagem da cruz por mensagem humanista, antropocêntrica, pregam a si mesmos, pregam a igreja, pregam outro evangelho. Né? Então, que hoje nós saiamos daqui com essa essência dentro da gente, que a mensagem do evangelho, ela nos liberta. A mensagem do evangelho, ela nos faz sentir bem. Sabe aquele bem-estar que você sente quando você está na hora da angústia? É difícil. Como pode, irmão? Como é que você pode sentir um bem-estar na hora da angústia? Como pode você sentir uma esperança na hora da angústia? É essa que é a mensagem de Cristo. É essa que é a mensagem da cruz. E hoje, Deus está falando com a gente, que nós venhamos nos apegar na mensagem da cruz, que a mensagem da cruz esteja dentro dos nossos corações, dentro das nossas vidas para sempre. Amém, irmãos? Fique com essa palavra.